fico maravilhado com essas coisas que Deus faz. Deus falou nitidamente no meu coração. E Samuel tomou uma pedra, colocou na divisão entre Mispa e Sem, e disse que aquele lugar era Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E eu fiquei imaginando, pensando comigo, o que seria aquilo. E aí quando eu fui ler o texto, fui ler o contexto, né? Porque texto sem contexto é um pretexto para heresia, para ensinar coisa errada. E eu fui ler o contexto. E o contexto nos fala que Israel estava sem a arca da aliança. A arca representava a glória de Deus, a presença de Deus na vida de Israel. A Bíblia diz que a arca foi constituída. A tampa do propiciatório da arca tinha de uma peça de ouro formada 2 anjos. E esses 2 anjos, eles com seus joelhos tocando na terra, e tocavam um joelho do outro, e em cima as 2 asas, as pontas das 2 asas se tocavam, formando um círculo. E dentro desse círculo estava a Shekinah de Deus, que é a presença do próprio Deus na arca da aliança. E Moisés falava com Deus, e a Bíblia diz que o povo, enquanto Moisés falava com o Senhor, o povo murmurava do lado de fora da tenda. E Deus disse: Moisés, vai de encontro ao povo e fala aquilo que eu tenho falado contigo. E a Bíblia diz que quando Moisés se apresenta diante do povo, o povo pediu para que Moisés colocasse um véu sobre o seu rosto, porque a presença de Deus que estava na arca do concerto passou para o rosto de Moisés, e eles não podiam suportar a glória de Deus que estava na vida do homem de Deus. Glória a Deus. E agora Israel, aqui no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, Israel tinha perdido a arca. E quando o crente perde a presença de Deus, o bicho fica feio. Crente sem a presença de Deus não é nada. Quando o crente perde a glória de Deus na vida, a situação fica estranha. Começa a vivenciar um período muito difícil. Porque a Bíblia diz assim no livro dos Salmos, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele fala: ainda que eu não cheguei ainda, mas se um dia eu vier passar pelo vale, Deus já está comigo. É essa a diferença quando nós estamos com a glória de Deus na nossa vida. Não vou dizer aqui que você não vai ter um dia mau na sua vida, que você não vai passar por dificuldade, que você não vai ter luta, que um dia você não vai perder o emprego. Não, eu não vou dizer isso porque eu não sou irresponsável. Pode acontecer sim de você, sendo fiel a Deus, ser demitido do seu trabalho, e um que é pervertido continuar trabalhando lá. Mas mesmo assim, no seu vale de sombra e de morte, Deus está do teu lado, é o teu socorro, e Ele na hora certa vai prover aquilo que você desejar para a sua vida. Mas Israel tinha perdido a presença de Deus, a arca de Deus não estava lá. E a segunda coisa que eu vi no contexto é que Israel estava afastado do caminho do Senhor, adorando a outros deuses, a Baal. O texto diz que são Baalins, postes ídolos de Astarote. Israel estava vivendo um contexto fora da presença de Deus. E aí quando o homem sai da presença de Deus, ele perde a glória do Senhor na vida. A arca foi para outro lugar. Quando os filisteus souberam que a arca tinha sido levada, eles se levantaram contra Israel. Meu irmão, quando o inimigo perceber que a glória de Deus não está mais na tua vida, aí é que ele vai se levantar de verdade. Se ele já tem se levantado contra você, se ele já tem tentado tocar na tua vida, no teu lar, na tua família, nos teus negócios, quando se por acaso você perder a presença de Deus na sua vida, aí é que ele vai se levantar com mais força. Porque o contexto aqui diz que quando os filisteus souberam que a arca não estava com Israel, aí eles se levantaram contra Israel. Eles foram para lutar contra Israel. Mas tem um detalhe: quando tem um remanescente de Deus, foi o que nós aprendemos hoje na lição da escola bíblica dominical, que quando há um remanescente do Senhor, a coisa é diferente. Havia um homem em Israel chamado Samuel. E a Bíblia diz que Samuel pegou um cordeiro novo que ainda estava sendo amamentado, matou ele e sacrificou todinho para o Senhor. E Deus mandou que Samuel dissesse ao povo que se levantasse e perseguisse os filisteus. E a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que quando eles perseguiram os filisteus até um lugar chamado Mispa,
encravou no chão, na divisão entre um lugar chamado Mispa e um lugar chamado Sem, e no meio colocou uma pedra. E ele disse: Ebenezer é o nome desta pedra. E eu fui imaginando, eu dei uma analisada nos livros lá, olhei e vi que a palavra Ebenezer no hebraico significa pedra de auxílio ou pedra de ajuda. Samuel estava dizendo: eu vou colocar essa pedra aqui, e esta pedra é simbolizando a nossa pedra de auxílio, a nossa pedra de ajuda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa se você está em Mispa ou em Sem, encrave uma pedra no chão e diga: Ebenezer, porque até aqui me ajudou o Senhor. Tem Ebenezer de Deus para acontecer na tua vida. A pedra de auxílio do Senhor está se levantando em favor da tua vida. E eu fiquei intrigado com esse negócio de pedra, porque Samuel poderia ter mandado fazer um muro. Eu vamos fazer um muro aqui, mas ele enfiou apenas uma pedra. E eu fiquei pensando: pedra. Lembrei de um texto da primeira epístola de Pedro, do capítulo 2. No capítulo 2 ele vem falando algo interessante. No meio do texto ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular que os homens rejeitaram. Está entendendo? Quando Satanás pensou que você estávamos perdidos na nossa destruição, no nosso pecado, na nossa idolatria, na nossa feitiçaria, no nosso mundanismo, na prostituição, nas drogas, no vício, na carnalidade, seja no que for, aí Jesus Cristo foi encravado na cruz como pedra de esquina. E eu fico imaginando Jesus Cristo sendo pregado na cruz e Deus dizendo do céu: Ebenezer, na vida destes homens e mulheres, porque até aqui nos ajudou. Senhor, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus Cristo é a pedra que mudou a história da tua vida, meu irmão. Jesus Cristo é a pedra que ficou até tua Mispa e Sem. Quem sabe em Mispa só tinha destruição, em Sem só tinha derrota, mas no meio de uma pedra, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré, a pedra sobre excelência, o Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tem Ebenezer para a tua vida nessa noite. O texto diz que Samuel enfiou aquela pedra e disse: essa pedra será chamada de Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até este presente momento, eu posso ter andado cambaleando, mas até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Será que só eu reconheço que até aqui a mão do Senhor tem me ajudado? Tem um louvor muito bonito da Bruna Carla que diz: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Aí vem a parte mais bonita: diz a minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Glória a Deus. Eu louvarei. Eu louvarei ao Senhor, como disse o profeta Abacuque. Mesmo ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja produto da oliveira minha, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja vaga, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus está mudando com essa pedra a sua vida. Aleluia, Deus. Tem uma Ebenezer de Deus para você nesta noite. Você crê nisso? Comece a adorar e a bendizer o nome do Senhor neste lugar. Comece a exaltar ao Senhor, Rei dos Reis, o Deus por excelência, o Autor, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Senhor dos céus e da terra, aquele que é o Autor e Consumador da nossa fé, a raiz e a geração de Davi, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
construindo na nossa vida. Jesus veio e disse: Ebenezer na vida dela. Ebenezer na vida dela. Oh, glória a Deus. A pedra angular de esquina, que foi rejeitada pelos homens, mas diante de Deus, ela foi escolhida com poder para mudar a história do povo. Ebenezer na sua vida. Aleluia. Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé nesta hora. Nós ainda temos a ministração da ceia.